Olá, minhas amigas e meus amigos do canal Lex Trânsito. É um prazer estar com os senhores novamente, juntos, promovendo a educação para o trânsito. Trânsito seguro, senhores, direito de todos. Eu sou o Coronel Moura, professor de Legislação e Direito de Trânsito, e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, a percepção do risco. E logo eu quero perguntar aos amigos, quando você percebe um risco no trânsito, você muda o seu comportamento? Bem, no ano de 1982, o professor canadense Gerald Wilde desenvolveu uma teoria muito interessante, a teoria da homeóstase do risco. E aí eu vou apresentar para vocês porque no ano de 2007, esse professor esteve em Salvador, no Congresso Internacional de Trânsito. Vamos aos slides. Os condutores brasileiros e a percepção do risco. O que está errado? Vou mostrar aos senhores ao final do vídeo e durante o vídeo que simplesmente dizer perceba o risco, proteja a vida, não vai acontecer, a não ser que esse condutor ele leva em consideração o seu nível subjetivo de risco. É o que disse o professor na teoria dele. Vamos entender o que disse o professor Gerald Wilde. Senhores, 5º Congresso Brasileiro e 1º Congresso Internacional de Trânsito e Vida aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2007 em Salvador, na Bahia. E eu coloquei aí duas setas. A seta na cor vermelha indica a pessoa, ou traz a pessoa do professor Renier Rosenstraten, ele considerado o pai da psicologia do trânsito em nosso país. E a seta na cor azul indica a pessoa do professor Gerald Wilde. Os dois estiveram juntos nesse brilhante congresso. E aí, o professor canadense Gerald Wilde apresentou em sua palestra a teoria da percepção do risco. Ou seja, há 13 anos que nós já sabíamos como desenvolver, o que fazer para, de fato, reduzir a mortandade no trânsito, utilizando a teoria da percepção do risco. Como eu disse, não é simplesmente dizer, perceba o risco, proteja a vida. Isso não vai acontecer, segundo o professor Gerald Wilde. Vamos às pesquisas que ele fez para comprovar a teoria. Então, a fundamentação da teoria da compensação do risco foi desenvolvida em 1982 pelo pesquisador canadense Gerald Wilde. Então, por que a compensação do risco? Porque ele vai mostrar mais à frente a homeóstase. Então, a compensação, há uma compensação, exemplo, na temperatura do nosso organismo, em uma ação que você vai adotar no trânsito. Então, vai haver uma compensação entre o risco que você aceita e o risco percebido. E aí eu vou falar mais à frente sobre o risco objetivo e o risco subjetivo. Vejam aqui, é a homeóstase do risco. É a teoria trazida para o trânsito. É uma teoria que sugere que as pessoas normalmente, vejam, o seu comportamento em resposta ao nível de percepção do risco. Então, o comportamento dele vai ser ajustado com relação ao nível da percepção do risco. Então, dizer simplesmente, perceba o risco, muda o comportamento, ele não vai mudar o comportamento. Isso só vai acontecer da maneira ou como ele vai perceber o risco. Aí, explica o professor, tomando ou tornando mais cuidado, né? Tomando ele mais cuidado, quando sentido maior risco e menor cuidado se eles se sentem mais protegidos. Veja, eu coloquei as duas estradas, uma totalmente esburacada e a outra bem recapeada, bem sinalizada. Mais uma vez, é uma teoria que sugere que as pessoas normalmente ajustam o seu comportamento em resposta à percepção do risco. Então, na estrada esburacada, ele percebe um risco. Na outra, é totalmente diferente. Aí, tomando mais cuidado quando sentido maior risco, maior perigo. É lógico, a via está totalmente esburacada, então ele toma mais cuidado. Agora, ele vai tomar menos cuidado quando ele se sente mais protegido. E aí ele toma menos cuidado. Como? Ele passa a desenvolver o excesso de velocidade. São exemplos que eu vou mostrar aos senhores no transcorrer aqui dos slides do nosso vídeo. Inclusive, que motoristas que usam o cinto de segurança, eles transitam em maior velocidade. Condutores de veículos que possuem o ABS, eles transitam mais próximos dos outros veículos. Vamos entender a teoria do professor Gerald Wilde. Senhores, vejam o experimento que aconteceu com taxistas de Munique em 1980. Muito interessante. Parte de uma frota de táxi de uma empresa estava equipada com freios ABS, enquanto o restante possuía sistemas de freios convencionais. Em outros aspectos, os dois tipos de carros eram idênticos. Então, carros idênticos numa frota de táxi. Parte da frota com ABS e a outra parte sem ABS. E aí eu pergunto aos senhores internautas aqui do canal Lex Trânsito,
Quais veículos se envolveram em mais eventos de trânsito? Os veículos táxis com ABS ou os veículos táxis sem ABS? Vamos à pesquisa que o professor Geraldo Aedo constatou para embasar a teoria. O professor Geraldo Aedo concluiu que os motoristas de táxi equipados com ABS corriam mais risco, assumindo que o ABS cuidaria deles. Dizia-se que os motoristas não ABS dirigiam com mais cuidado, pois não podia confiar no ABS em uma situação perigosa. Interessante. Os veículos com ABS, eles não deveriam se envolver em eventos, mas aí o condutor, ele elevou o nível dele, o nível subjetivo. É isso que eu quero mostrar. Não é simplesmente perceba o risco, proteja a vida. Isso não vai acontecer, a não ser que ele, condutor, eleve o seu nível subjetivo de segurança. Vejam lá. Tem sido observado que motoristas dirigem mais rápido quando usam cinto de segurança e mais perto do veículo da frente, quando os veículos estão equipados com freios ABS. Muito interessante. E aí, como é que ele vai mudar o comportamento? Ele se sente mais seguro, mais protegido. Como é que ele vai proteger a vida? Continuando, senhores, aqui no nosso vídeo com relação à teoria da homeóstase do risco. Vejam agora, limite aceitável do risco, ou target risk. E aí, o livro do professor Geraldo Aedo, que foi traduzido pelo professor Renier Rosenstraten. Nós temos um nível aceitável. Eu posso aumentar ou não esse nível. E aí, meus amigos, em síntese, a teoria é que quando a mudança no ambiente do trânsito, visando melhorar a segurança, veja que coisa interessante. Os usuários trocam o ganho da segurança ou de segurança por ganho na mobilidade e ou comodidade. Então, quando eu me sinto mais seguro, aí eu ganho o quê? Mais mobilidade. Eu começo a transitar em excesso de velocidade. Quando eu coloco o ABS do veículo, eu me aproximo do veículo da frente. Quando eu estou usando o cinto de segurança, eu passo justamente a transitar em maior velocidade. Muito interessante essa teoria, para comprovar que perceba o risco e proteja a vida, isso não vai acontecer. Vai depender mais justamente do que eu estou dizendo, do nível subjetivo que você tem para elevar ou não esse nível. Vamos lá. Vejam que coisa interessante. Nível aceito de risco em um evento de trânsito. Qualquer um que entre em uma estrada sabe que pode ter um evento de trânsito, que pode se envolver em um evento de trânsito por causa do seu próprio comportamento ou por causa do comportamento de outros usuários da via, que não pode ser previsto e muito menos controlado. Então, é o nível aceito. Quando eu entro numa rodovia, eu sei que pode acontecer um evento de trânsito, por minha culpa ou por causa de outros motoristas. Então, é o nível aceito. Eu aceito que pode acontecer. Meus amigos, esse nível aceito é definido como aquele nível subjetivo. Então, não é o risco que eu vejo, é o nível que eu sinto, aquele nível que eu sinto. E aí, é o nível subjetivo do risco de evento de trânsito, do qual se acredita que a diferença entre os benefícios e os custos é máxima. Então, eu analiso os custos e o benefício. E aí, eu aumento o meu nível de segurança. Perfeito? Continuando. Portanto, se o nível do risco, meus amigos, subjetivamente experimentado é mais baixo do que o aceitável, as pessoas tendem a se engajar em ações que aumentam sua exposição ao risco. Perfeito, está aí a estrada. Ele disse o seguinte, a estrada é bem recapeada, então o nível é baixo de acontecer um evento. É mais baixo do que o dele. Aí o que é que ele faz? Ele tende a respeitar a norma. De que maneira? Excesso de velocidade, transitar mais próximo de outros veículos. Está aqui, ó. As pessoas tendem a se engajar em ações que aumentam sua exposição ao risco. Excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas. Se, no entanto, o nível de risco subjetivamente experimentado é maior do que o aceitável, elas tentam ter maior cuidado. Então, é justamente a questão da estrada esburacada. Ele tende aí, com uma estrada esburacada, o nível subjetivo é maior do que o que ele aceita. Ele diz, ó, não tem muito buraco, eu vou devagar. Agora, a estrada não tem buraco, então o nível é baixo. Aí eu vou o quê? De respeitar a norma. Mais uma vez, perceba o risco, proteja a vida, isso não vai acontecer se não for levar em consideração o nível percebido do risco. Continuando. Risco objetivo e risco subjetivo. Primeiro, o risco objetivo é avaliado pelos índices de eventos de trânsito
em um ponto ou segmento de via. É aquele que ele observa naquele determinado trecho. E o nível subjetivo está associado à forma como o usuário percebe ou avalia o risco em um ponto ou segmento. Se é esburacado, se não é esburacado, está aí. Eu coloquei mais uma vez essa via bem sinalizada, bem recapeada. Mais uma vez, o risco subjetivo está associado com a forma como o usuário percebe. Se ele percebe uma via totalmente esburacada, a conduta dele vai ser uma. Se a via está assim, segura no entendimento dele, a conduta dele é outra. Mais uma vez, perceba o risco e mude o comportamento, isso não vai acontecer. Perceba o risco, proteja a vida, vai depender do risco que ele percebe, do nível subjetivo. Perfeito? Isso é a teoria da homeóstase do risco, que foi desenvolvida pelo professor Gerald Wilde. Eis aí uma pergunta bem interessante. Mais ou menos eventos de trânsito. Aí eu coloquei a estrada esburacada e a estrada sem buraco. O risco objetivo e o risco subjetivo. O risco subjetivo eu percebo, eu analiso, e aí eu tomo uma atitude. Se é mais baixo, aí eu tendo, a minha tendência, né, de respeitar a norma. Se é menor, voltando aqui, se o risco ele é maior, está aqui na rodovia esburacada, a minha preocupação é maior. Continuando, eis aí o professor. O professor disse o seguinte, argumenta que, para as intervenções de segurança serem efetivas em reduzir eventos de trânsito, é necessário reduzir a vontade das pessoas de arriscar suas vidas, o que, em outros termos, significa reduzir o nível aceito. Então, mais uma vez, reduzir a vontade das pessoas em arriscar suas vidas. Não é simplesmente perceba o risco, proteja a vida. Você tem que trabalhar em cima da vontade. Por que fazer? Por que não fazer? É como ele vai perceber o risco. Está aqui, ó. Isso é uma teoria. Não sou eu que estou dizendo. Não é o Coronel Moura que está dizendo. Houve uma pesquisa científica, uma teoria desenvolvida. Está aqui, olha. Em outros termos, significa reduzir o nível aceito de risco. Continuando, senhores. A consequência da teoria do professor Gerald Wilde é que somente seria possível reduzir a acidentalidade viária com mudança no comportamento das pessoas, de forma que passassem a atuar no trânsito num patamar de segurança mais elevado. Por quê? Na hora que ele se sente seguro, o nível dele de segurança baixa. Então, nós temos que trabalhar justamente na mudança comportamental para elevar o nível da percepção do risco. Está aqui, olha. Mudança no comportamento das pessoas, de forma que passassem a atuar no trânsito no patamar de segurança mais elevado. Muito interessante a teoria. Vejam, pessoas mudam seus comportamentos em resposta à implementação de medidas de saúde e segurança. Por exemplo, uma via bem sinalizada, bem recapeada. Mas a qualidade e a quantidade de risco da maneira em que se comportam não mudarão, a menos que essas medidas sejam capazes de motivar as pessoas a mudar a quantidade de risco em que querem incorrer. Se não mudar a quantidade do risco em que querem incorrer, isso não vai acontecer. Ele não vai proteger a vida. Ele vai perceber o risco e não vai proteger a vida. Está aí a teoria sendo provada. Se você não trabalhar no nível subjetivo, isso não vai acontecer. Isso é importante porque nas redes sociais foi muito comentado, né? Perceba o risco, proteja a vida. Inclusive é tema da campanha do Maio Amarelo esse ano. E aí está aí o professor Gerald Wilde, através da sua teoria, dizendo que se não houver uma mudança comportamental, isso não vai acontecer. Continuando. A segurança poderá, sim, ser alcançada através de ações que façam crescer o desejo do motorista se sentir mais seguro. Mais uma vez, focar no desejo do condutor. Não é simplesmente ligue o farol, coloque o cinto, transite dentro da velocidade permitida. Não, isso não vai acontecer. Ele vai perceber o risco e não vai proteger a vida, a menos que, está aí, a segurança poderá sim ser alcançada através de ações que façam crescer o desejo do motorista se sentir mais seguro ele. E que esta seria a única variável que embasaria as taxas de redução de eventos de trânsito em longo prazo. Veja que coisa interessante. Meus amigos, para fundamentar o que eu estou dizendo, para provar
Eu vou pegar o que disse alguns professores e o doutor Cássio Honorato, que é professor de Direito de Trânsito, promotor de Justiça e que escreveu um artigo científico muito interessante, Como Alcançar o Trânsito Seguro. Esse texto foi publicado pela Revista dos Tribunais e eu peguei parte do texto do doutor Cássio Honorato para fundamentar justamente a questão da percepção do risco. Vejam o que disse o doutor Cássio Honorato. A segurança do trânsito depende de atitudes internas e pessoais. Se o condutor é educado para reduzir o seu limite aceitável de risco, o risco dele, o limite é alto. Se ele é educado para diminuir, vejam. Exemplo, redução de velocidade, uso do cinto de segurança, estará aumentando seu grau de segurança. Agora, esse processo fechado depende de um fato essencial, que é a mudança de atitude do condutor do veículo. Tem que haver a mudança, mas de que maneira ocorrerá essa mudança? Vejam o que disse o doutor Cássio no artigo que ele escreveu, e que somente será alcançada por meio da educação diária para o trânsito. Nós não temos educação diária para o trânsito. A nossa educação no Brasil, nós temos uma pseudo-educação para o trânsito. E em outro vídeo eu vou mostrar por que nós temos uma pseudo-educação. Por que nós não temos uma mudança comportamental dos nossos condutores. Continuando. Senhores, Brasil ainda usa o termo acidente. A ONU não usa mais. A OMS usa o termo crash. Esse slide ele foi utilizado em uma das apresentações que aconteceu agora em fevereiro, na terceira Conferência Ministerial Global, em Estocolmo, na Suécia. Não usa mais o termo acidente. Acidente vem de acidere. O Brasil erroneamente ainda usa. E eu percebo aí vários palestrantes, vários depoimentos, pessoas falando nos seus canais no YouTube, não, o acidente de trânsito, o acidente de trânsito. Meus amigos, não usem mais isso. A União Europeia, a ONU, a filosofia Visão Zero usa o termo crash. Mas como nós não temos ainda a tradução para o idioma português da palavra crash, eu venho utilizando o termo evento. O evento culposo de trânsito e o evento doloso de trânsito, que foi utilizado pela primeira vez pelo Dr. Cássio Honorato no livro Trânsito em Condições Seguras. E aí eu recomendo aos amigos, não usem mais isso. Não existe mais. O termo acidente vem de acidere, vem de perdão. Eu vou mostrar aqui o que disse o professor Geraldo Wilde. Vejam, somos de fato tão acostumados a que o ambiente nos perdoe de uma maneira ou de outra, que quando a colisão acontece, isto é, propositadamente, chamado um acidente na linguagem cotidiana. Então, o professor, ele não compactua com o termo acidente. No livro dele, está aqui, olha, na página 239, ele usa o termo evento. E a partir daí, o doutor Cássio Honorato passou a utilizar o termo evento de trânsito. Então, hoje eu uso o termo evento culposo de trânsito e evento doloso de trânsito. E eu conclamo aos senhores para justamente utilizarem também esse termo. Meus amigos, ainda estudando a teoria da homeóstase do risco, eu quero mostrar o que disse Albert Einstein. Insanidade é a mesma coisa. Vejam, Einstein disse o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Por que é que eu quis dizer isso? Fechar com esse slide. Meus amigos, a política de segurança viária que o Brasil usa era de 1940 e ainda está utilizando o homem, o veículo e a via e dando ênfase, culpando o homem, dizendo que 90% dos fatos que acontecem no trânsito, a culpa é do homem. Meus amigos, não é mais isso. Está ultrapassado. Analisem, leiam sobre a filosofia Visão Zero. É o que tem de mais moderno. É a política de segurança viária mais exitosa que está sendo utilizada pela ONU, pelos países signatários, justamente da ONU, da OMS. Percebam que muitos estados, muitas cidades já estão utilizando a redução da velocidade para determinadas vias, 30 km. De onde vem isso? Não é um acaso. Isso vem da filosofia Visão Zero, desenvolvida em 1994, que tem à frente o professor Matt Haig, que ele é criador da faculdade, não, vamos dizer, a escola da filosofia da Visão Zero. E aí ele desenvolveu essa teoria, assessorou inclusive a OMS desse informe mundial. Foi debatido justamente agora na terceira Conferência Ministerial Global, em Estocolmo. E aí, a filosofia Visão Zero, ele não usa mais o homem, o veículo e a via. O foco não é mais o homem. O foco é o homem,
o gestor público e o projetista. O triângulo mudou. E a forma não é mais um triângulo. Não importa a forma geométrica. O que importa é que a vida ela esteja no centro dessa figura geométrica, como disse o Dr. Cássio Honorato. Não importa a forma geométrica ou a figura geométrica. Se não tiver a vida no centro, não vai haver resultados positivos. E aí, mais uma vez, a filosofia Visão Zero, ele prega o homem, o gestor público e o projetista do veículo e do sistema. Então, para haver a redução, como está acontecendo, né? Os países que estão utilizando a filosofia Visão Zero estão tendo bons e excelentes resultados. O foco não é mais no homem, é no sistema. E aí eu observo muitos palestrantes, muitas pessoas nos eventos, nos seus vídeos aqui no YouTube, nas suas lives, falando, não, a culpa é do homem. Temos que trabalhar a educação para o trânsito Brasil e porque o homem é o culpado. Não é mais não, amigos. Está ultrapassado o que você está dizendo. Leia sobre a filosofia Visão Zero. O foco mudou. O Brasil ainda usa isso desde 1940 e não é mais isso. Aí, até porque nós não temos mais a engenharia, a educação e o esforço legal. Chegou o quarto E, que é o Emergency Response, ou pós-acidente, que é pregado, inclusive, pelo OMS. Perfeito, meus amigos? Então, hoje aqui, eu apresentei para os senhores a teoria da homeóstase do risco, que você vai adotar um comportamento no trânsito diante do risco que você percebeu, analisando o seu risco, o risco que você aceita, o risco subjetivo. E aí, para que isso aconteça, o professor Gerald Wyeth falou justamente na mudança comportamental. Se nós não trabalharmos a mudança comportamental, você vai perceber o risco e você não vai proteger a vida. Perfeito, senhores? Aproveitando, eu quero fazer 2 pedidos. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, venha fazer parte do nosso grupo. Vamos juntos proteger a vida e promover a educação para o trânsito. Ao final do vídeo, deixe o seu like, é importante para o nosso canal. E conclamar vocês para o nosso próximo vídeo. Eu vou falar sobre, justamente, foi pedido de um aluno, falar sobre a filosofia Visão Zero, porque ele me escutou falando no WhatsApp, nós trocamos mensagem, quando eu falei que não era mais o homem, o veículo e a via, ele disse, professor, pare, faça um vídeo sobre isso e nos explique. Perfeito? Então eu quero convidar os amigos internautas para o nosso próximo vídeo, onde eu vou abordar a filosofia Visão Zero. Até o nosso próximo encontro, meus amigos.